Boa tarde, comemora-se nesta sexta-feira, 23 de abril, o Dia do Professor Cabo-Verdiano. A celebração do Dia do Professor Cabo-Verdiano coincide com o dia do nascimento do professor Baltazar Lopes da Silva e foi instituída por vontade política expressa na década de 1990. Uma data normalmente marcada para a classe docente ponderar as suas práticas e perspectivar o futuro. Hoje aqui no programa Sociedade Aberta vamos observar para a atividade do professor em plena pandemia da Covid-19. Por isso nós convidamos para estar aqui conosco Conceição Gomes. Ela é professora do ensino secundário e também está conosco Alcindo Moreno, que é professor do ensino básico obrigatório. Cumprimento os dois. Olá, boa tarde. Boa tarde. E obrigado por estarem aqui conosco. Também agradecemos, não é? Agradeço o convite. E você também, que está connosco em casa, já sabe, pode participar deste programa. É só ligar para 594 9714. 594 9714. Pode inscrever desde já e dar a sua opinião sobre a atividade do professor neste momento que nós estamos a viver esta pandemia. Também ao longo deste programa vamos ter a participação da delegada do Ministério da Educação em São Vicente, Maria Helena Andrade, e também vamos ter a secretária executiva do Sindicato dos Professores, a secretária local em São Vicente, portanto, Wanda Medina. É ficar connosco e ainda, se quiser, pode na nossa página no Facebook deixar os seus comentários e questões. Vamos então aqui dialogar um pouco sobre a vida dos professores, a atividade do professor. Começo por si, a Conceição Gomes, para nos dizer qual é o impacto que a pandemia da Covid-19 está a ter na atividade do professor. Eu posso dizer que a Covid-19 trouxe uma oportunidade de nós desafiarmos o novo. Tal como é a nossa profissão, estamos constantemente a desafiar o novo. E a aprendizagem acontece todos os dias e acreditamos que a Covid-19 veio trazer para nós a oportunidade de aprendermos a lidar com uma situação nova. E, portanto, lidar com este momento da pandemia trouxe os seus aspectos positivos, claro, e alguns aspectos nós consideramos aspectos desafiadores. Né? Desde os aspectos que mais nós tivemos como desafio, trabalhar com o nosso aluno à distância. Isso estou a falar logo no início que aconteceu a pandemia, tivemos que bruscamente deixar os nossos alunos, deixar alguns a nossa planificação, projetos que tínhamos com eles em vivência, sala de aula, e agora o que fazer? E acredito que o professor sempre teve esta vontade de poder abraçar as causas e nós, pronto, não é? Começamos a ver o que fazer. Então, estes desafios que eu posso dizer, nós tentamos então ver o que fazer com este aluno que nós não tínhamos na sala de aula. Vamos ao longo deste programa então esmiuçar esses desafios e o que é que vocês fizeram e como é que adaptaram a esta nova realidade. Vou perguntar também aqui ao Alcindo Moreno, que é professor de ensino básico obrigatório, né? Como é que esta pandemia impactou nas suas atividades? Por exemplo, ela fala das pessoas mais adultas, podemos dizer assim, e você tem que lidar com as crianças. Exatamente. O impacto foi brutal, tanto para os professores como para toda a comunidade educativa, para a direção, em geral, os alunos, sobretudo. Como o Odair disse, o impacto sente-se mais na base. Quanto menores forem as crianças, maior é aquele impacto, porque as crianças têm aquele, como é que eu digo, aquele toque, aquela necessidade de estar perto, então acabam por sentir mais. Então o impacto, na minha opinião, foi maior no EBO do que no ensino secundário. O professor fica como polícia junto das crianças, por exemplo, as crianças querem ficar próximas uma das outras. Como é que você age enquanto professor quando vê lá, por exemplo, sabe que as crianças ficam com distanciamento nas carteiras, Sim. Mas pronto, e quando uma criança aproxima uma da outra, quer tirar a máscara, como é que é a sua atuação? Mas o professor sempre foi polícia, médico, enfermeiro, geral, psicólogo, tudo. E nessa pandemia,
aumenta ainda essa responsabilidade, porque as crianças, quanto mais novas, ainda não têm essa noção de necessidade de estar sempre com a máscara, de manter aquele distanciamento obrigatório. Então, temos que estar super atentos. Na nossa escola fizemos um encontro na primeira semana. Tivemos um encontro primeiro com os pais, encarregados de educação, para mostrar todas essas medidas que nós teríamos que tomar. Posteriormente tivemos esse mesmo encontro com todas as crianças, ali para mostrar, bom, olha, tem que ter um certo afastamento, porque se estiveres perto há esse risco. Então, as crianças, apesar de já terem tido essas informações através da comunicação social, através dos pais em casa, foi reforçado pelos professores, pela direção da escola, o que acabou por facilitar um pouco. Mas, como sabemos, há sempre casos, uma ou outra criança que de vez em quando tira a máscara e tenta se aproximar. É triste, mas tem que ser, temos que mandar calma. Já sabes o estado em que estamos, mais à frente teremos a oportunidade de abraçar, de estar perto e de tudo isso. Eu gostaria que vocês me explicassem a dificuldade de ficar ausente ou distante do aluno. Por exemplo, Conceição Gomes vem do ensino para os adultos, né? Para os adultos, trabalha no ensino secundário, mas direcionado para jovens e adultos. Como é que foi naquele início e agora também eu gostaria que nos falasse desta evolução de ficar distante. Não só distante que os alunos foram para casa naquela primeira fase, mas distante que não pode aproximar muito. Nós temos que ter, e o cabo-verdiano gosta de ficar próximo um do outro, e agora temos de manter a distância. Na sala de aula, como é que isso é feito? Como dizia bem o meu colega, o espaço sala de aula é um espaço de interação, porque mais do que adquirir competências, a escola é um lugar de convívio, é um lugar onde as pessoas se interagem. E isto é que normalmente mais acaba por abalar esta nossa relação. Os alunos em casa, num primeiro momento, o professor sentia a necessidade disto, de estar em presença, de estar em contacto com o aluno, de ver aquilo que nós chamamos os fenómenos paralinguísticos, né? Ver as atitudes, os gestos. Sentimos que o aluno não está bem, sentimos através do olhar que o aluno não está a compreender um determinado conteúdo e nós muitas vezes avançamos com a aprendizagem através desta interação. Então, faltando esta interação, nós sentimos, não é, como se realmente nos faltasse aquilo que é a essência da escola. Como eu disse e continuo a dizer, que se calhar nunca mais vou reclamar dos meus alunos a fazerem coisas erradas na sala de aula, porque eu senti realmente muitas saudades, é o nome que se pode dizer, saudades de estar em interação com os nossos alunos. E agora, como é que está, por exemplo, dentro da sala de aula? Nós sabemos, dos mais crescidos não, mas as crianças do ensino básico obrigatório querem abraçar o professor, sente saudade do professor, sente às vezes aquela necessidade de algum toque, do carinho do professor. Exato. Como é que vocês estão a adaptar a isso? É um desafio enorme. Nós temos que estar sempre explicando, porque sendo crianças, podem até sentir, tipo, sei lá, podem pensar que estão sendo rejeitados, o que não é o caso, não é? Porque a criança, já dissemos aqui bem, as crianças cabo-verdianas gostam do toque. Então, fez algo correto, fez algo bem, vamos lá, uma palmadinha nas costas, muito bem, foi bom, não é? Fez errado, aproximamos-nos para poder mostrar, não, fez errado agora, mas vais poder consertar mais à frente. Mas aquele toque, aquele incentivo que já não existe. E também a questão da máscara, a colega falou das saudades e acho que a palavra é exatamente essa. Saudades, sente-se tanta saudade. O intervalo no EBO era um momento de barulho, luta, jogos e tudo mais. Às vezes, eu às vezes sentia um pouco
estressado com aquilo. Incomodado com aquilo. Sim, né? era tanto barulho. Mas agora, quem dera... Deixa falta. Eu sinto saudades até daquele clima, daquele barulho, de tudo aquilo. Portanto, acho que a palavra que mais resume isso tudo é a saudade mesmo, nostalgia. Uhum. E também neste programa Sociedade Aberta, agora vamos ter a participação de alguns professores em depoimento previamente gravado. Como professor, creio que ele acaba por pôr algumas fragilidades no nosso sistema de ensino, porque nem toda família, vamos dizer assim, está preparado para realmente resolver os problemas relacionados com a educação. Já não tinha dificuldade voltada pelo facto de famílias que acompanham em condições seja educante na escola. A situação de pandemia veio um bocadinho agravar a situação, porque ele estava a exigir mais presença de família, ele está a exigir famílias com mais formação para acompanhar seja educante na casa, uma vez que ele acaba por pedir maior exigência de alunos, mais responsabilidade de família, mais responsabilidade de alunos. E ele é uma situação que acaba por trazer gente ao constrangimento quando boca tem, quando professores têm que fazer essa parte, e que as fragilidades que a família tem acaba por fragilizar aquele ensino-aprendizagem. Para além de todas as questões que normalmente já não tem que lidar na sala de aula, esse ano foi acrescido a situação de ter também que lidar não só no princípio com o medo, nunca sabia o que não estava a esperar, mas é que podia vencer coisas na sala de aula. Então, a princípio, nós estudava apreensivo, mas depois vai tentar lidar com a situação da melhor forma possível, para transmitir não só mais confiança para os alunos, que é possível não estar dentro de sala de aula, mas com uma certa medida de segurança, de exigir mais de nós fisicamente, por exemplo, na questão de transmitir matérias, a gente tem que falar usando máscaras, ele é um bocadinho cansativo, né? Mas também vou ter que preparar melhor, porque não só vou ter que tentar resumir mais possível matéria, porque nosso tempo foi reduzido. Agora tive necessidade de bem fazer o trabalho online, não é? Bem trabalhar à distância, e isso levar com que bem adaptar essa nova forma de trabalho com minhas tarefas domésticas, caseiras, e o que nem sempre é fácil de conciliar. Por exemplo, tarefas caseiras que estava a desempenhar rotineiramente aos sábados, tinha que conciliar, por exemplo, a fazer coordenação com minhas colegas. É uma das formas que ela afeta, mas pronto, tem sido normal, até porque, havendo novas tecnologias, não tem que tirar proveito dos meios que isto põe nós à disponibilidade. Escola, Ministério da Educação, a tomar algumas medidas, né? Medidas que, a meu ver, excelentes. Não funcionar que turma, metade de aluno, dividida em 2 grupos, ou seja, em vez de ter 36 alunos, não tem 18 alunos, e te facilitar e não te conseguir fazer distanciamento. Não tem que ter portas e janelas sempre abertas para poder ter ventilação. Já é um caminho muito grande para ter condições higiênicas e sanitárias ideais para pelo menos pessoas que contaminar, né? Modo costuma dizer, na escola, dentro de sala de aula, provavelmente é o lugar mais seguro que o aluno pode ter. Dentro de sala de aula, no momento da aula. Só que eu tenho que parte que você pode controlar que o aluno, quando o professor está sair de sala. Mas, enquanto o professor está lá, creio que é o local mais seguro pode ter, que é o mínimo que professores podem fazer dentro de sala, professores estão fazendo. Só que não sabia que jovens, não sabia que a responsabilidade de jovens acaba por levar que, quando o professor está ausentado, pode ser mínimo
tempo possível, alunos têm que acabar por... Porque é característica mesmo de população jovem naquela idade assim. Quando nós falar de adolescentes, é um bocadinho complicado. No início, portanto, até já adaptar as novas regras de combate à pandemia foi difícil. Mas pronto, com o tempo, aliás, na vida tudo é assim. Eu vou ter que dar tempo ao tempo para as pessoas adaptar a novas regras, tanto a modernidades e por aí fora. E hoje em dia praticamente já é rotina, a boca tem necessidade de chamar alunos. Atenção. É o programa Sociedade Aberta, hoje a debater aqui professores em tempos da pandemia. Isto também uma homenagem aos professores, observando para os professores, tendo em conta que nesta sexta-feira é dia do professor cabo-verdiano. Nós lembramos também que você pode assistir este programa através do Facebook, para além das antenas da TCV, pode assistir no Facebook da RTC. Conceição Gomes está aqui connosco, enquanto professora do ensino secundário. Nós acompanhamos agora alguns colegas seus, professores também do ensino secundário, e disseram pronto, que os desafios são muitos e falaram um bocadinho sobre as medidas preventivas. Eu gostaria de saber como é que vocês adaptaram as medidas preventivas na sala de aula para evitar a contaminação e o último professor disse na sala de aula é um lugar mais seguro do que na rua ou mesmo na comunidade. Eu concordo com aquilo que disse o colega, que realmente dentro da sala de aula o professor tem feito o seu trabalho pedagógico no sentido dos alunos estarem com as máscaras. No início foi uma situação difícil, mas os alunos hoje já se adaptaram perfeitamente ao uso das máscaras. E na sala de aula praticamente não temos tido situações de levar o aluno a colocar as máscaras. Senão, nós temos o intervalo, que é o espaço de convivência, e nós temos maior dificuldade. Logicamente que todas as escolas receberam o plano de contingência nacional e cada escola adaptou este plano de contingência à sua realidade. Não é? Nós, especificamente no ensino recorrente, nós fizemos o nosso plano e adaptamos de acordo com a nossa realidade, tendo em conta que nós trabalhamos... Tem higienização das mãos logo à entrada? Sim, higienização das mãos logo... Medida de temperatura? Logo à entrada, medida de temperatura nós não fazemos. Os alunos também, à disposição da sala de aula, facilita bastante, porque praticamente nós não temos contacto, não é? Entre os alunos, então acho que as medidas da higienização, uso da máscara, higienização também da própria sala de aula e do aluno na entrada e saída de cada bloco de aula, porque nós também fizemos uma mudança, tivemos que fazer blocos, né, de aulas, de modo que houvesse menos intervalo. Né? Temos apenas um intervalo de 10 minutos, ou seja, vamos ter menos encontro nos corredores. Isso acabou por facilitar, se calhar, a propagação que, falando do ensino... Isto concretamente na educação de jovens e adultos. Jovens e adultos. Ou seja, aulas que acontecem à noite. Aulas que acontecem à noite. Mas no ensino básico obrigatório, Alcindo Moreno, é diferente, não há intervalos. Exatamente. Nós não temos o intervalo comum que nós tínhamos anteriormente, temos o período de troca, tendo dois grupos. Um grupo sai, mas temos um intervalo de meia hora entre a saída do primeiro e a entrada do segundo. Então, não há esse encontro. Mas por exemplo, o primeiro grupo entra às 8 e sai às 10. Né? É assim? Falando mais do período da tarde, que é onde eu trabalho, o primeiro grupo entra à 1, sai às 3. O segundo grupo já vem às 13h30 para sair às 5h30. Portanto, ou seja, não há como ter contacto entre o primeiro e o segundo? Não há essa possibilidade. Como disse o colega, a aplicação, a implementação do plano de contingência faz com que a sala de aula seja realmente o lugar mais seguro para se estar. O professor, duvido que em casa ou num outro lugar qualquer, o aluno, depois de pegar em algum objeto,
o pai, a mãe mande, vá lá, vai higienizar as mãos porque já pegaste em algo. Mas na sala de aula é isso que acontece. O aluno pegou no giz, olha, aproveita e higieniza a mão, e o porta-giz também, para evitar essas coisas. Nós acabamos por implementar várias medidas. Por exemplo, entra-se numa porta lateral, sai-se pela porta da frente, então não há... Você leciona em que escola? Escola de Ribeira Bote. Temos, logo à entrada, mede-se a temperatura de todos os alunos. Depois de se medir a temperatura, são encaminhados para os lavabos, onde vão lavar as mãos, para depois irem para a sala de aulas. Dentro da sala, com a redução, conseguimos fazer a disposição da sala com as carteiras com o devido distanciamento, onde as crianças não há esse risco de contágio. E em sintonia com as autoridades sanitárias, temos uma comunicação muito próxima. Às vezes, quando há um caso positivo, por exemplo? E já houve. Nesse Qual é caso, a situação? Exato. O aluno está aqui no meio, por exemplo, pega os que ladeiam, os 4 alunos que estão à volta, ficam também de quarentena. Toda a turma não vai para casa? Não. Os 4 ficam de quarentena durante o período. E também aconselhamos aos pais. A criança apresenta algum sintoma em casa, convém que não vá para a escola nesse dia. E mesmo se estiver na escola e nós, por exemplo, quando vamos medir a temperatura, se virmos que está alterada, está com a temperatura muito alta, então aconselhamos a voltar para casa, entrar em contacto com a Delegacia de Saúde ou com o número de emergência para... Mas e neste momento que nós temos muitos casos de Covid-19 em todo o Cabo Verde, Sim. particularmente nesta ilha onde nós estamos. Como é que vocês têm lidado com isso? Há um reforçar da informação, o professor passa constantemente informações para os alunos, para tomarem as medidas? Isso vem acontecendo sempre. Temos aula no EBO, no segundo ciclo onde trabalho, temos um período que é a direção de turma. Aí cada diretor de turma aproveita para reforçar essas informações, para relembrar aos alunos e sobretudo, eu aproveito sempre para falar do dia anterior. Temos diariamente o número de casos, quando é que houve. Aproveitamos para ir falando sobre isso. Olha, ontem tivemos tantos casos, na semana passada tivemos tantos casos. Como vemos, está a aumentar. Então convém reforçar as medidas, não relaxar, porque para vencermos tem mesmo que ser com a colaboração de todos. Se nós olharmos para mais de um ano atrás, a rotina do professor alterou muito, não é? Alterou bastante, alterou consideravelmente, não é? Nós, por exemplo, que trabalhamos com os adultos, nós temos a dificuldade, por exemplo, de conseguir ter teleaulas ou outros aspectos que poderiam ser inovadoras para o aluno, não é? Entretanto, nós adotamos no centro as aulas a tempo integral. Então, a tempo integral, tivemos que reduzir o número de alunos por turmas, não é? E a ideia seria aumentar turmas, ao invés de dividir as turmas, porque os nossos alunos trabalham, os nossos alunos não têm como aceder e nós temos a particularidade também de trabalhar com os alunos na cadeia civil. E eles também... Na cadeia civil, como é que vocês fazem, como é que são as aulas? As aulas são administradas como? Também há esta preocupação do distanciamento, do uso de máscara e também de higienização. Todas essas medidas são levadas em conta e como é que é ministrada a aula ali na cadeia? Falando concretamente na cadeia de Ribeirinha aqui em São Vicente. Sim. Os procedimentos são os mesmos em termos sanitários, mas logicamente que na cadeia civil nós temos outros desafios. Lembro no início da pandemia, eu tive que chegar aos alunos, ou chegava através dos alunos, com cartas abertas. Eu tinha que escrever cartas aos alunos, não é? Para poder comunicar com eles, porque eu não tinha outro meio. Eu sou a diretora da turma, este ano também, responsável da turma na cadeia civil,
e nós tivemos que reinventar. Isto é o grande papel do professor. O professor está sempre a reinventar e a desafiar, digamos assim, o novo. E os alunos, não é, tiveram que fazer as mesmas atividades que os alunos teriam que fazer na altura que nós estávamos com o programa Estudar em Casa, mas tivemos que ver outros moldes, não é? Os alunos resolviam os exercícios através do serviço social, recebíamos o feedback dos alunos, não é? E depois digamos assim, o processo aconteceu, tal como este ano tivemos que fazer, infelizmente na cadeia civil, tivemos que fazer uma paragem total das aulas, novembro, até o início do segundo trimestre, por conta do número elevado de casos na cadeia civil. Mas as aulas já foram retomadas? As aulas foram retomadas no início de janeiro e até o momento estão a decorrer na sua normalidade. E há um ótimo empenho? Um ótimo empenho dos alunos, como eu posso dizer, é uma das melhores experiências que eu estou a ter enquanto professora, poder lecionar na cadeia civil, porque, tal como já dizia Nelson Mandela, a educação é como do mundo, e eu acredito que através da reinserção social nós podemos fazer alguma coisa, ou seja, a educação pode contribuir para que os jovens que estão lá na sua maioria, não é? E homens, no ano passado eu tinha apenas uma mulher, que podem dar passos significativos, e esses alunos que estão a sair do 8º ano estão a ter formação. A turma do 8º ano, a primeira turma que eu concluí no ano passado, está agora a fazer formação profissional, o que é muito bom e gratificante. Uhum. E nós lembramos aos nossos telespectadores, se quiser ter a sua voz neste programa, é só ligar para 594 97 14, 594 97 14. Faça como alguns telespectadores estão no Facebook, já que este programa é transmitido através do Facebook da RTC, a fazer também um debate à volta deste tema, os desafios de ser professor. Agora vamos ter aqui a participação da delegada do Ministério da Educação em São Vicente, Maria Helena Andrade. Vou começar para endereçar uma palavra de apreço a todos os professores de Cabo Verde, de uma forma muito especial, felicitar professores de São Vicente. Realmente, professores, durante essa época de pandemia, desde o ano passado até agora, têm enfrentado vários desafios, dentro e fora de sala de aula, não é? Porque não tem tido desafios, não só por aquela questão de nova organização de salas, tem professores que trabalham desdobramento, tem turmas foi dividido, portanto, isso acarreta maior tempo, maior preparação de aulas, em termos de gestão do próprio tempo também, e também acarreta várias soluções que é para adaptar a nova realidade, não é? Porque a pandemia também nunca pode olhar só para coisas más, porque desafios, não tem desafios também que te ensinam a nós e que te ajudam a nós a amadurecer, a melhorar, claro. E um dos desafios também é novas tecnologias, lidar com novas tecnologias, apoiar alunos que estão na casa por causa de Covid, e também não tem casos de professor que vai para casa de quarentena ou porque está Covid ou porque já é contacto, então também para eles é desafio, porque este ficar na casa, este ficar preocupado que seja aluno na escola. Enfim, são várias situações que o professor te requer o sacrifício por parte de todos, não é? Não é só professor, pais encarregados de educação, sociedade de uma forma geral. Portanto, é de realçar e enaltecer mesmo o papel que professores têm tido durante essa pandemia. Não estou acostumado a dizer um professor, ele está feliz para a sala de aula, já é meio caminho andado para fazer bem o seu trabalho. Então, não tem que criar também condições, mesmo na escola, para pessoas que estão na gestão de escola, para ter uma atenção especial para os professores, para acarinhar, para cuidar deles também. E nós ali na delegação também, mim mesmo, estou totalmente disponível, porque for necessário, da minha parte, não de fazer, que é pedir à professora melhorar cada vez mais, se saúde psicológica, saúde física e isso também saúde profissional, claro.
Hoje, neste programa, estamos a lançar um olhar à atividade do professor em tempos da pandemia da Covid-19. Alcindo Moreno, nós acompanhamos agora a delegada do Ministério da Educação, a saudar os professores aqui em São Vicente de uma forma geral e a dizer, pronto, que houve muitas medidas que foram implementadas aqui em São Vicente. Essas medidas, até agora, têm funcionado e bem, não é? Tem funcionado e muito bem. No início, logo que foi decretado o estado de emergência, com o encerramento de tudo, foi complicado, foi muito difícil, mas já se tinha estudado, já sabiam o que iríamos fazer. Aí, com as teleaulas, os alunos já acompanhavam normalmente e nós, professores, tínhamos era que fazer fichas com questionários e tudo mais. E como é que foi essas fichas? As pessoas fizeram as fichas, os alunos faziam, os pais acompanhavam? Por acaso, foi uma experiência boa porque teve uma adesão forte. Os pais, tanto os pais como os alunos, no início, primeiramente foram os pais porque o medo e tudo isso eram os adultos que iam lá ter, mas mais à frente já as crianças começaram a deslocar-se à escola para recolher as fichas. A escola fornecia as fichas impressas. Nós aproveitamos para criar grupos no Messenger, por exemplo, na rede social, com todos os pais encarregados de educação, onde eu disponibilizava as fichas digitais. E essa forma de comunicação com os pais ainda mantém? Persiste. É o que nós fazemos ainda, porque no plano de contingência contempla esse ponto, limitar o número de visitas dos pais, porque sabemos do risco que se corre, mas não indo diretamente, pessoalmente à escola, os pais encarregados de educação não perdem o contacto com o professor, o diretor de turma, porque nós estamos diariamente a conversar, a mandar recados, se tiver algum trabalho, mandamos no grupo. Isso não nos impede de disponibilizar o trabalho na escola, mas se o pai, o encarregado de educação, quer saber do seu educando, liga para o professor, tem uma hora específica? Pode ligar, pode ir à escola, não é proibido, só que convém limitar, porque no ano passado tínhamos um período no horário da direção de turma, onde todos os pais iam, no mesmo dia, à mesma hora, iam à escola para saber dos filhos. Agora não tem, né? Não tem essa necessidade. Por isso é que eu digo, a pandemia acabou por antecipar algumas coisas. Com a internet, as novas tecnologias e tudo mais, com o tempo, íamos caminhar para isso, para estar em contacto virtual. Mas eu gostaria, Alcindo Moreno, para nós entendermos, por exemplo, logo no início nós tivemos as teleaulas dadas pela TCV. Depois o governo criou a televisão educativa, que hoje existe na plataforma TDT. O governo disponibilizou vários televisores para várias famílias que estavam inscritas no Cadastro Social Único, ou seja, as famílias que realmente tinham necessidade de ter televisão para poderem assistir às aulas. Hoje, as aulas ainda existem, mas há uma obrigatoriedade dos alunos assistirem às aulas. Os professores pedem trabalhos relacionados com as aulas que passam na TV? Usamos o regime híbrido, não é? O aluno que tem metade do tempo na escola, a outra metade é para completar em casa, com as teleaulas e tudo isso. Portanto, o professor pode não passar a matéria relacionada com a teleaula, mas a matéria que se trabalha é a mesma. O currículo é o mesmo. Mas portanto, então aqui está a responsabilidade dos pais. Os pais têm que colocar os seus filhos para assistirem àquelas aulas. Não, mas aí sempre foi isso. E nós fizemos questão. Logo no início, quando as crianças estavam em casa, todo mundo assistia. Não tinham. Eu não sei se hoje todo mundo está a assistir. Claro, obviamente que não, porque tendo aquela parte na escola, aquele meio período na escola, já algumas crianças acham que pronto, já é o suficiente. Mas continuamos tendo teleaulas e convém que sigam,
porque só vai reforçar a aprendizagem. E que está na televisão educativa e que as pessoas podem assistir e que tem que ter TDT, ou seja, é no sinal digital. Certo, mas como já se disse, o Ministério, na nossa escola, por exemplo, fizemos o levantamento de todos os alunos, todos os pais encarregados de educação que não tinham televisores, possibilidade de ter, e foi entregue, receberam esses televisores. Posteriormente surgiram outros casos de outras pessoas que vieram pedir, mas são pessoas que no início tinham, no ano passado, quando fez-se aquela lista, tinham, portanto, nesse momento, alguns alegam essa dificuldade, mas é uma dificuldade posterior à entrega dos televisores. Conceição Gomes, o uso das tecnologias, os professores passaram, com esta pandemia, os professores foram obrigados a estarem preparados para utilizar as tecnologias, ou os professores já estavam preparados, não tinham esse hábito e agora, por causa da distância, têm que fazer isso, têm que partilhar conteúdos? Eu gostaria que nos partilhasse a sua experiência. Antes de mais, gostaria de dizer que o desafio do uso das tecnologias também veio para os próprios alunos. Os próprios alunos estão a entrar passo a passo na era das tecnologias, e isto é interessante porque os alunos estão a construir o seu conhecimento, que é o objetivo. O objetivo de ensinar é, sobretudo, mostrar caminho, e depois os alunos desbravam o seu caminho rumo ao conhecimento. E estamos a ver que os alunos agora pesquisam mais, estão muito mais, digamos assim, preparados. A pandemia veio trazer isto dos alunos pesquisarem, lerem e consolidarem o seu conhecimento. E estou a falar enquanto encarregado de educação daquilo que eu vejo em casa, não é? Há uma maior procura das minhas filhas, digamos assim, para complementarem aquilo que aprendem na escola. Também para os próprios professores, mas, digamos assim, nós os professores, há um certo tempo que estamos a trabalhar veio o Mundo Novo, depois veio o Sistema Integrado de Gestão Escolar, que é o SIS, que nós trabalhamos, e de uma certa forma há um tempo, não é, que nós já estamos a trabalhar com o sistema, tendo em conta as novas tecnologias, temos como ferramentas de trabalho. Hoje em dia o professor não pode, em pleno século XXI, mesmo que queira, não pode estar desligado do uso das novas tecnologias. Mas houve uma preparação? Sim, para utilizarem bem? Para utilizarem bem em relação ao sistema integrado de gestão escolar. É um sistema que já estamos a utilizar no ensino secundário, foi para o ensino básico. Pronto, eu vim no ano passado para o ensino recorrente. Nós não temos, estamos à espera da nossa vez, e acho que, como disse o colega quando estava a dar o depoimento, mostra uma das fragilidades que nós temos no ensino recorrente, que é a necessidade de nós termos as novas tecnologias, porque nós tivemos que inventar, mas com base no tradicional. Mas pronto, está a dar certo, porque o professor sempre está disponível para poder traçar cenários, os melhores cenários, mas para nós nós não estamos a trabalhar com as novas tecnologias, mas estamos à espera. Vamos ouvir então o ensino básico. Só para complementar, a introdução dessas novas tecnologias no ensino básico, pronto, esse impacto não se faz sentir tanto. Porquê? Porque os alunos não têm essa possibilidade, não têm esse domínio ainda, sendo do primeiro ciclo, do primeiro ao quarto ano, não tem. Então, para isso, tivemos que buscar os pais. Olha, temos que colocar ali os pais para aprender. Os professores, alguns resistentes às novas tecnologias, acabaram por se sentir obrigados a entrar nesse mundo, porque era complicado
os professores tinham não é papel, é escrever, é tudo mais, mas com essa mudança, com essa pandemia, sentiram-se obrigados a fazer isso. Houve formações para todos os professores. Lá na nossa escola fizemos 2 ou 3 formações em que aprendemos a usar algumas ferramentas que nos permitem fazer reuniões virtuais, estar mais em contato. Apesar de não podermos utilizar essas ferramentas com os alunos, porque sabemos das limitações. Um ou outro pode ter acesso à internet, ter telemóvel e tudo isso, mas a grande maioria não tem. Então, esse uso de tecnologia, acho que... Vamos voltar para essa questão do uso da tecnologia, que é importante neste ponto. Temos um telespectador em linha, é o Sr. Luís Gomes, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Sr. Luís Gomes, nós gostaríamos de ouvir os seus comentários sobre a questão do professor, sabendo que amanhã, sexta-feira, é dia do professor cabo-verdiano e hoje aqui estamos a analisar a situação dos professores, tendo em conta esta pandemia que nós estamos a viver. Primeiro, acabado de dar os parabéns antecipados, mas esse programa é hoje. Então, primeiro, o que devemos participar desse programa? É sobre ouvir um professor te falar sobre na escola é mais seguro, por causa da pandemia. Não ficar estranho com ouvir o professor dizer assim, fazer uma entrevista quando ele está colocado uma máscara depois do nariz, não ficar desviar amanhã na escola, se um aluno tiver colocado uma máscara também mal, qual é a cara que ele tem para dizer que aquele aluno não? É para colocar direito. Agora, relacionado à escola é mais seguro, nunca concordar que a escola é mais seguro. Mas concordar que a escola é mais seguro, então queria só perguntar que os professores lá, antes de perguntar sobre isso, mas na campanha, há muitos grupos de professores com aglomeração porta a porta. Por isso, quero explicar. Qual é a garantia? Eu perguntar para a senhora também que a escola é mais segura, não queria só saber, para a senhora responder qual é a garantia que o país tem que a escola é mais segura, sabendo que muitos professores estavam a fazer aglomeração porta a porta, mas grupos de campanhas. Quando já tem aquela aglomeração, tira porta a porta, tira papel, porque logo depois não estou nenhuma daqui já na aula. Qual é que é a segurança que já não tem sabendo que os professores estão a fazer aglomeração? Estou a responder, por favor. Está bem, Luís Gomes, nós agradecemos a sua participação neste programa. Pode ser, não sei, o Alcindo? Sim, pode ser. Acho que não se falou na escola toda é mais segura. Dentro da sala de aula é realmente. Podemos constatar isso porque, como eu disse, é obrigatório estar de máscara e a máscara tem que estar colocada corretamente, o que limita o contágio. Tanto para os professores, o professor tem que usar, os alunos também. Tem o distanciamento, os alunos estão sentados com uma certa, seguramente, não é? Com segurança, e sempre que há o toque em alguma coisa que não seja ali, o aluno é aconselhado, o professor manda o aluno higienizar as mãos, e também quando há aquela troca, há empregados de limpeza que vão para as salas para fazer a higienização das mesas, das cadeiras e secretários. Portanto, dentro da sala é seguro. Quanto a professores que estiveram a fazer também, isso não é só a nível dos professores, isso já é a nível da sociedade em geral. Não acho que isso... Porque se formos pensar assim, teríamos que ver todas as outras profissões e não estaríamos seguros em lugar algum. Eu também gostaria de ouvir a Conceição sobre essa questão do que o Luís disse. Esteve a questionar, né, sobre a presença dos professores na campanha eleitoral e também, pronto, os professores são cidadãos também, né? Exato. E também os professores sobre a questão da segurança na sala de aula. Ele não concorda. Pronto, ele não concorda, mas nós estávamos a referir, eu concordo com aquilo que disse o colega, ao ambiente de sala de aula. E enquanto ambiente de sala de aula, nós, os professores, tentamos ser o máximo responsáveis possível daquilo que é o espaço que nós, no momento, estamos a salvaguardar. Não é? Nós estamos a salvaguardar a segurança, nós estamos a salvaguardar vidas, não é? E nós não devemos esquecer que nós temos alunos oriundos de diversos bairros, não é? De diversas casas.
E então nós não podemos em nenhum momento abaixar a guarda. Esta é a ideia pessoalmente que eu tenho, que nós não podemos abaixar a guarda porque nós temos alunos de diversos bairros, que vêm de famílias diferentes. Então, se nós fizermos as contas, quanta insegurança nós temos. Então, nós temos esta responsabilidade enquanto professores. Creio que professores, em termos de campanha política, como disse o colega, estiveram também várias famílias, também dos nossos alunos, em campanha também, o que acaba por ser uma responsabilidade que é de todos. A Covid-19 e o seu controle, neste momento, o controle da pandemia, depende de todos nós. Não é? E outra coisa que vem reforçar a ideia de segurança na sala de aulas é que tivemos alunos contagiados, alunos com Covid, que não se infectaram na escola, vieram de casa infectados e passaram o dia na escola. Os colegas que estavam perto não se contaminaram. Portanto, ou seja, as medidas foram respeitadas e tomadas e por isso não houve nenhum contágio. E agora, neste programa, nós temos também a participação da secretária executiva do Sindicato dos Professores em São Vicente, Wanda Medina Maurício. Por acaso, tinham desafios e professores normalmente já te costumam desdobrar para fazer essas coisas correr direito. Então, com essa pandemia foi um bocadinho difícil e então, para mim, acabar por esforçar mais do que já estou habituado a esforçar para esse trabalho poder correr direito. Não sabia o que fazer para o bem-estar de alunos e de professores também, e de sociedade no geral. Então, alguns te trazer mesmo coisas positivas para a escola, para crianças, para professores também. Então, não te acatar com aquelas medidas também. Tudo gente te dá o máximo para fazer esse combate. Sobretudo professores mal estão acabados, professores fazer de tudo que era para combater isso. Criar grupo de Messenger que era para falar com pais, para poder ajudar nessa atuação a filhos, nesses filhos na casa. Tomar aquelas medidas que era possível fazer, que era para isso poder ir lá para frente. Nós, como sindicato, não tem estado, nunca não afastado de professores, não estou a dizer que professores, não estou a dizer que professores que podem ter sentido abandonado para nós, porque sempre não esteve perto, em alguns casos não fisicamente, mas sempre não tem mantido contacto de telefone, não criar grupo de Messenger, não tem ponto focal na cada escola, que te fazer aquela ligação entre nós e escola e todos os sócios tenham contacto para qualquer eventualidade. Não tem tentado reunir professores no mínimo, num número bem reduzido. É claro que te falta a nós aquele grande encontro, que encontra mais professores no geral, para fazer aquelas atividades com grande número de professores, para debates, outras atividades, sobretudo naquelas atividades de lazer que nunca fizemos ano passado e infelizmente esse ano nunca te tornar a fazer. Hoje aqui lançamos um olhar na atividade do professor em tempos de pandemia. Portanto, Conceição Gomes, professora, nós acompanhamos aqui a Wanda Medina, também é professora, ela é secretária executiva do Sindprof, que é o Sindicato dos Professores, aqui em São Vicente, e ela falou em termos de atividade, como é que fazem o contacto com o professor. Lá atrás, nós estávamos aqui a falar sobre a questão das tecnologias, tem a ver com a internet. Nós temos queixas de professores, não só de professores, mas alunos, também pais encarregados de educação que não têm mega e são obrigados a ir à internet. Quando é que vamos ter a internet social pensando nos estudantes e neste momento nós estamos a viver, seria ótimo, não, ou não? Exatamente. Como podemos dizer, chegaram algumas inovações às escolas, como referi o SIS e outros aspectos, mas o nosso maior público, que nos interessa, não é? Enquanto professores, a nossa vida passa pelos alunos, não é? E realmente nem todos os alunos conseguem ter acesso à internet
E falando, por exemplo, do aluno do ensino secundário com aulas reduzidas, não é? Terá que recorrer muitas vezes às novas tecnologias para complementar esta aula, não é? E então, neste sentido, acho que ainda as tecnologias... Precisamos de internet social em Cabo Verde e no Ensino Moreno também. Exato. Precisamos, não é? Precisa-se. Já temos eletricidade social para as famílias que têm menos condições de pagar eletricidade e água, mas precisamos também de internet. E acho que esse é o caminho, essa é a via. Dentro de algum tempo, isso acontecerá inevitavelmente. Quanto a essa questão da internet, os alunos é que interessa. Nós temos que fazer o contacto professor-aluno. Nas escolas tem disponível, há internet disponível para os professores para fazer os trabalhos, o professor precisa fazer. Se não tiver internet no telemóvel ou em casa, pode deslocar-se à escola e tem sem problemas. Agora, e os alunos? Esses também precisam para poderem interagir. E em alguns casos, houve no início da pandemia, o Ministério arranjava, não é? Nós tínhamos megas de internet facultados pelo Ministério e alguns pais telefonaram. E nós? Por que não temos também para podermos estar em contacto direto? E isso ainda não aconteceu, mas acredito que com o tempo irá acontecer inevitavelmente. Já vimos que as turmas estão divididas por causa desta pandemia. Eu gostaria de entender se já conseguiram parar para ver quais as consequências que a divisão das turmas vão ter no ensino-aprendizagem. Primeira Conceição Gomes, sobre essa questão da divisão das turmas, nós temos menos alunos. Quais as consequências? Podem ter consequências positivas e negativas. Vamos lá ver. Se calhar eu posso dar o testemunho daquilo que é a realidade não vivida no ensino secundário e no ensino básico, não é? Porque nós como temos a limitação de trabalhar com jovens e pessoas adultas que trabalham, eles não poderão ter acesso durante o trabalho às teleaulas e outros aspectos que seria de todo interessante. Então, nós estamos a trabalhar com o sistema de aulas em integral, não é? O nosso programa está a decorrer... Não há divisão de turma? Não há divisão de turma. Nós optamos Porque as turmas já são pequenas, não é? Sim, nós optamos por colocar menos alunos nas turmas, né? E seria, se fosse possível, então, aumentar as turmas, porque nós temos um público diferente, um público que sai do trabalho e vai para a escola. Então vamos ver no ensino básico obrigatório que as turmas estão divididas mesmo. Fala das consequências. A consequência positiva é que o professor tem a possibilidade de se dirigir a um aluno em específico, tem acaba por conhecer melhor o aluno e o clima na sala de aulas é mais calmo. Há mais calma, temos menos alunos, estão mais afastados, então não estão a conversar um com o outro. O professor acaba por aproveitar disso e a aula decorre mais serenamente. No entanto, há o lado negativo, que é o facto do professor ter só a metade do tempo letivo que tinha anteriormente. E é nesse aspecto que reside a dificuldade, porque como é que eu faço para em metade do tempo, dar a matéria toda? Mas tem que dar a matéria toda? Nós fazemos a planificação conforme o número de aulas que vamos ter. Mas, por exemplo, temos um manual do 5º ano de francês, por exemplo. Mas o ano letivo foi estendido, vai ser até final de julho, para poder, pelo menos, dar uma boa parte, né? Nem tudo vai ser, será possível. Mas eu não sei, eu acho que essa limitação de tempo, complementado com as teleaulas, ajuda muito. Mas isso implicaria que os pais encarregados de educação estivessem
mais atentos, acompanhassem mais. Mas este é um dever dos pais. Os pais têm que fazer isso. Logicamente. Por isso é que temos que estar a bater, sabendo que alguns não fazem, bater naquela tecla para incentivar a se fazer isso. Mas tem essa questão. Para mim, o maior impacto é a perda, a redução desse tempo. E para o professor, antes eu tenho 8 turmas, 4 turmas divididas, dá 8. Eu tenho que preparar-se uma aula. Claro, a pessoa dá uma aula numa turma. Quando vou para outra turma, a dinâmica é diferente, os alunos são diferentes, não é a mesma coisa, mas é aquela mesma aula que eu tenho que repetir em 8 turmas. Às vezes até me esqueço, mas será que eu disse isso? Já não tinha falado disso? Já não tinha? Nunca. Será? Espera, eu falei disso aqui. Espera, vamos ver, ir nos apontamentos. Pronto, mas é algo que nós vamos nos habituando. No início era estranho, agora já se entranha tranquilamente. Vai. Embora deixe-me reforçar, porque normalmente as orientações que nós recebemos, o importante é a consolidação do conteúdo. Nós podemos ter um programa, não é, para cumprir, mas nós temos o dever e a preocupação com a consolidação do conteúdo. Não é? Nós não estamos a correr atrás de poder cumprir o programa todo, porque mais vale o aluno aprender aquilo que nós estamos a ensinar. Até porque a planificação trimestral é feita com base no número de aulas que nós vamos ter. Sim. Mas imagina, uma aula de 25 minutos, isso atualmente, mas pensando anteriormente, 25 minutos, quando tínhamos aulas de 50 minutos, os 25 não davam para absolutamente nada. Eu fiquei assustado com essa situação. Quando disseram que as aulas teriam 25 minutos, eu pensei, mas o que é que eu vou fazer? Eu entro, tenho que fazer a motivação, não é? Para a aula. Os 10 minutos é o aquecimento. Já foi. Dá para dar a matéria, fazer algum exercício para ver. Não dava. Felizmente na nossa escola não é bem assim. Acabamos por ter. Eu, por exemplo, tenho uma aula dupla, são 50 minutos, mas considera-se 2 aulas. Eu gostaria agora que vocês lançassem um olhar sobre a questão das incertezas e os desafios que os professores têm para frente, a perspectivar o futuro. Primeiro, é mesmo já para terminar. Exatamente. O futuro, não é? Dizem a Deus pertence, e nós, enquanto professores, nós trabalhamos com desafios. Quase todos os anos letivos somos convidados, não é? Muitas vezes a experimentar novas orientações e, logicamente, que tendo uma doença em andamento, nós não esperávamos que durasse assim tanto. As incertezas estão, mas uma certeza eu posso dizer, nós os professores estamos prontos e motivados para abraçar os desafios que assim vierem, porque tal como outros profissionais de saúde, outros profissionais que estiveram na linha de frente do combate, ou ainda estão, e nós, os professores, também não ficamos para trás. Nós tivemos algum receio logo no início de ir às salas de aulas, com famílias diferentes, mas nós estamos lá, firmes para poder responder às necessidades que vierem. As incertezas que nós temos nesse momento, sobretudo agora com essa nova vaga em que vemos diariamente, aparecem muitos casos. No meu caso, eu penso, o que é que vai acontecer até ao final desse ano letivo, início do próximo? Será que vamos ter novo encerramento? Será que vamos ter que voltar às teleaulas? Mas há dias tivemos uma reunião e o Ministério está a precaver cada uma das situações. Caso haja muitos casos em que seja necessário encerrar, tem um conjunto de medidas. Tive a ver, portanto, eu já não tenho
assim tanta preocupação em relação a isso. A minha preocupação é em relação aos alunos mesmo. Também, gente, eu agradeço a presença dos dois, da Conceição Gomes, estar aqui, e também do Alcino Moreno, os dois professores, para nós falarmos um bocadinho sobre os professores e observar neste momento que nós estamos a ver esta pandemia. E hoje, então, falamos dos professores em tempos da pandemia. Já sabe, pode rever este programa e outros programas nas nossas plataformas digitais e pode sugerir temas para este programa. É só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv. Nós voltaremos a estar juntos na próxima segunda-feira, às 6 da tarde, mas vamos espreitar esta nova onda da pandemia da Covid-19 com esses muitos casos diários, infelizmente. Fique bem e tenha muita saúde.